Lá para a nossa aula sobre o capítulo 9 da Confissão de Fé. Esse capítulo 9 ele vai falar, como está aí no título, sobre o livre-arbítrio. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas primeiro, lá, o nosso material, na verdade, ele não fala isso primeiro, mas eu trouxe aqui para o começo. Lá no nosso material, ele fala que isso é uma doutrina que exige profunda humildade espiritual, exige bastante paciência, né? Bastante estudo, porque não é uma doutrina simples, mas exige oração, exige humildade, exige pedir para que o Espírito de Deus fale conosco. E ele traz lá uma frase do Agostinho, ele diz sobre o perigo que pode acontecer se nós entendemos equivocadamente essa doutrina. Ele fala, olha, quando a graça é defendida, nós podemos até acreditar que nós vamos destruir o livre-arbítrio. E quando o livre-arbítrio é reconhecido, embora apenas em um certo sentido, acredita-se que negamos a livre graça. O que ele está falando? Ele fala, olha, eu preciso da graça de Deus para me salvar. Mas quando eu dou ênfase na graça, eu posso ignorar a ação do homem. E quando eu aponto para a ação do homem, eu posso ignorar a graça. E a nossa intenção não é essa, tá? A nossa intenção é ver a graça de Deus, ver a soberania de Deus e ver qual é o nosso papel nesse grande plano de Deus, tá? Eu falo isso porque existem muitas correntes religiosas, muitas denominações que acabam confundindo isso. Acham que são coisas excludentes. Acham que, olha, se eu falo só sobre Deus, então é só Deus, o homem, esquece o homem. Ou se eu quero falar um pouco sobre a responsabilidade do homem, eu acabo diminuindo Deus. Não, tá? Não pensem assim. Não pensem que há uma confusão, que há um paradoxo. Não, tá? Deus é soberano e tem a parte que cabe a Deus, mas também tem a parte que nós vamos entender um pouquinho melhor hoje aqui. Então, é necessário orar pela assistência de Deus, como nós já fizemos, para compreendermos quem somos e nos regozijarmos na irresistível obra do Espírito Santo. A partir do capítulo 9, que nós começamos hoje, fala sobre a salvação. E então, primeiro sobre o livre-arbítrio, e a partir da próxima aula, de maneira mais específica, nós falaremos então sobre a salvação, sobre aquilo que é conhecido como a ordem da salvação, que vai ser um assunto assim muito, muito bom. Então, eu encorajo muito vocês. É muito interessante pensar não que existe uma ordem de acontecimentos, mas a teologia tem que ser colocada numa ordem lógica. O que acontece, como é que eu sou salvo, quais são os processos da salvação, e isso é muito edificante para as nossas vidas. Mas primeiro, sabendo que Deus é que nos salva por meio de Cristo, vamos entender então um pouco sobre o livre-arbítrio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro parágrafo diz assim, capítulo 9 do livre-arbítrio na Confissão de Fé de Westminster. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Então vamos entender essa frase aí do século XVII, o que os teólogos lá de Westminster quiseram falar com essa afirmação. Primeiro, então, eles falam sobre uma liberdade natural, uma liberdade natural que é muito real. O que é essa liberdade natural? Eles estão falando que o homem ele foi criado com uma liberdade para agir, para tomar decisões, e essa é uma liberdade objetiva, é uma liberdade nós não podemos negar. A liberdade natural não é uma ilusão, nós realmente tomamos decisões reais. A vontade humana, então, ela possui uma liberdade natural, não somos forçados a agir para um lado ou para o outro, é isso que nós acabamos de ler, voltando aqui, ó. Não somos forçados nem para o bem, nem para o mal. Nem tem algo que determina o caminho que nós vamos agir. Não, não existe uma força, não existe algum fator externo que nos leve a agir tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos que entender melhor isso, tá? Então, primeiro, existe uma liberdade do homem. Quando falamos sobre pecado, nós falamos sobre isso. Eu deixei bastante claro.
Nós não precisamos de ajuda externa para pecar, nós somos completamente capazes de pecar. Isso tem muito a ver com a aula que nós vamos ver hoje, tá? Então, nós não somos forçados a agir por fatores externos, temos uma liberdade que foi dada por Deus a nós. Deus nos deu uma liberdade para tomar e escolher coisas de maneira genuína, tá? Tanto é que Jesus, quando ele fala sobre os perseguidores de João Batista, lá em Mateus 17, ele fala, olha, vocês fizeram isso com ele, com João Batista, né? Você pode depois ler o texto lá. Vocês são responsáveis por isso. Quando nós vemos lá, por exemplo, acho que eu já comentei, eu vou repetir lá, Atos capítulo 2, quando Pedro fala para que eles crucificaram Cristo, eles falam, ó, vocês mataram, vocês o crucificaram, vocês são os responsáveis. Então, ou seja, a liberdade de vocês, vocês usaram a liberdade de vocês para matar o Filho de Deus, para crucificar Jesus, tá? Em outras palavras. Então, vamos caminhar um pouquinho aqui. Nossas escolhas, então, elas não são meras engrenagens, não é só uma ideia de causa e efeito, nós não somos marionetes, né? E as pessoas se confundem muito com isso. Deus é soberano, então quer dizer que ele dirige, eu sou uma marionete, que eu faço tudo o que ele quer? Não, tá? Você não é uma engrenagem, você não é uma máquina, você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, com uma liberdade intrínseca, com algo que o Senhor mesmo te deu. Mas vamos entender quais são os limites dessa liberdade, se há limites, até que ponto nós temos a liberdade. Então vamos lá. Esse parágrafo que nós lemos diz que nenhuma ação pode ser reduzida a um sistema inevitável de causalidade ou força cega do universo. Você não pode falar, eu agi assim porque a minha mãe era assim, porque o meu pai é assim, que já é o de baixo, né? Também, né? Sem nenhum determinismo biológico, né? Porque eu precisava agir assim, porque eu não levo desaforo para casa porque eu fui criado assim, porque, né, faz parte de quem eu sou, da minha... Não, tá? Não, nossas escolhas não são definidas por isso, tá? Você não está preso a um determinismo biológico e você também não age sem uma lei natural. Então, o que que isso quer dizer também, tá? Você não tem nenhuma necessidade natural que vai te determinar o que você tem que fazer. Hoje, eu almocei carne moída, não sei. Não tem nada que tenha determinado que eu fosse almoçar isso, né? Isso não tem nada a ver com a minha salvação. Poderia ter almoçado bife, frango. Então, as minhas escolhas, aquilo que eu escolho comer, vestir, a aula que eu escolho participar aqui da confissão, tá? Não foi determinada biologicamente, nenhuma força do universo que te trouxe aqui, tá? Não confunda a sua liberdade, tá? Então, o que precisa ficar bastante claro é que no campo moral, nas suas escolhas morais, você é responsável. Deus te deu um poder de autodecisão, uma capacidade, uma liberdade natural para tomar decisões, para escolher entre fazer isso ou fazer aquilo, tá? Guarde isso, essa introdução aqui, tá? Então, vamos caminhar um pouquinho. Por que que é bem complicado para a gente entender isso, tá? Daniel, estou vendo aqui, né? Pode fazer no final, mas se você quiser também falar agora, pode falar. Você acha que dá para esperar? Você que sabe. É que é uma pergunta um pouco mais, eu acho que tranquila, né? Dá para me ouvir Pode bem, né? falar. É que assim, quando um não cristão, eu vou conversar com ele, falo assim, que eu fui criado assim, minha família é assim. Eu falei, olha, eu falo isso, né? Eu falo bem assim, olha, nós temos o desejo da carne, e claro que aquilo que foi ensinado errado pra gente, nós vamos ter uma tendência mais de cometer, porque tivemos, digamos, um exemplo, mas aí eu pego e falo, mas com Cristo nós podemos mudar, porque muitas famílias foram mudadas. Então, eu só queria saber até que ponto, tipo, é um não cristão, tipo, é o cristão que não vai repetir as mesmas coisas, entendeu?
Sim. É meio que É, isso minha pergunta. legal. Então, já tem a ver aqui, né, com o próximo slide, né? Depois você me disse se ficou claro, tá, Daniel? Então, sobre essa complexidade da nossa vontade, do nosso agir humano. É claro que eu não posso me colocar numa posição em que, olha, eu só ajo assim porque eu fui determinado biologicamente, ou porque a minha família sempre foi assim. É claro que o nosso agir tem influências, tá? Então, eu coloquei, a vontade sofre influências, tá? É claro que a nossa forma de lidar com a nossa realidade tem como base aquilo que nós cremos, o nosso ambiente, né? Como está aí nesses círculos aí, desejo do coração, o nosso nível de compreensão espiritual, ou seja, quanto mais, o quanto eu conheço de Deus ou não, quem nós somos diante de Deus, então, o nosso estado diante de Deus. Eu sou salvo, eu sou eleito, então eu vou viver de maneira a agradar a Deus. Eu não sou, então, ou a minha teologia era deficiente, né? Eu acho que Deus me salvou, então posso viver pecando. Então, tudo isso são muitos fatores que interferem no nosso agir, na nossa vontade. A vontade que a Confissão de Fé fala aqui é o nosso ser como um todo, a nossa vida integralmente, que é a nossa vontade. Nossa vontade, ela sofre influência, né? Então, nós temos esse poder de autodecisão. O que a confissão quer falar? Que apesar, nós não podemos negar que há influência na nossa vontade, há nosso desejo pecaminoso, que nós já vamos falar em breve sobre a queda, que é fundamental aqui, nós vamos chegar lá, tá? Mas eu só quero fazer uma introdução antes. Então, há a queda, há nosso nível de compreensão, há o nosso estado diante de Deus, há vários fatores que nos levam a agir de uma forma ou de outra. Mas o que a confissão quer deixar claro é que nós somos completamente responsáveis, ainda que sejamos influenciados por vários meios, por várias pessoas, por várias vozes, eu digo, vozes do mundo, né? O mundo da carne, nós somos responsáveis, tá? Então, por exemplo, quando a Bíblia convoca o homem a agir, como Moisés lá propõe vida e morte para o povo, lá, Deuteronômio 30, ele apela para o agir da pessoa, para a pessoa como um todo. Ó, você precisa agir, você precisa tomar uma decisão. No processo agora de você cristão, você precisa tomar uma decisão em relação à sua vida. Deus te salvou, Deus te dá fé, Deus te chamou para o reino maravilhoso dele, e agora ele te chama, te exorta a viver em santidade, a viver de modo agradável, tá? A gente vai caminhar um pouquinho aqui, depois a gente fala mais um pouco. Então, o que a gente vai considerar aqui de fato, tá? Que são os próximos 4 parágrafos. O estado de inocência, que é o homem antes da queda, o homem com a queda, que é o pecado, a graça depois da queda e a glória futura. São esses 4 assuntos que nós vamos ver agora, tá? O homem na inocência, pecado, a graça e a glória, aquilo que nos espera. Se nós tínhamos uma vontade lá no Éden, depois essa vontade foi corrompida pelo pecado, depois Deus vem e muda essa vontade, que é a graça, só que essa vontade ainda não é completamente perfeita, santa, ela espera um dia, que é na glorificação, que é quando Cristo voltar, onde essa vontade ela vai voltar a ser o que ela nunca deveria ter deixado de ser, né? Então, nós só precisamos entender até aqui que nem a queda, nem o pecado, nada, ela destrói a nossa vontade, tá? A nossa vontade sempre vai ser um fato, né? A nossa capacidade de agir. Agora, qual nível agir, que é uma outra história que nós vamos falar aqui, mas a vontade é um fato, tá? Você não pode negar isso, senão você vai ser ingênuo. Você fala, nossa, mas eu que escolhi hoje o que almoçar, o que vestir, o que fazer. E você está certinho, tá? A sua vontade, ela mesmo após a queda, você continua tendo vontades. Nós vamos ver que vontade é essa, tá? Então, segundo parágrafo diz assim: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus.
mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Foi criado com a liberdade e o poder de fazer, que é bom e agradável a Deus, mas isso poderia ser mudado. Então, ele poderia cair dessa liberdade, desse poder. Vamos ver um pouco mais sobre isso, tá? Então, fomos criados livres, capazes de fazer o bem. Mas, quando nós vimos lá sobre o estado do homem aos anteriores, nós vimos que Adão passou por um teste juntamente com Eva. Ele não tinha a salvação garantida, que é lá no Gênesis capítulo 2. Então, Deus fala para ele, ó, se você comer, você certamente vai viver, mas se você, quer dizer, se você comer, você certamente vai morrer. Mas se você não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai viver. Então havia ali um pacto de obras que nós vimos, né? Se Adão obedece, ele vive. Se Adão desobedece, ele morre. Então ele não tinha salvação garantida, tá? Ele foi criado livre, capaz de fazer o bem, mas esse estado dele, ele era mutável, ele poderia cair desse estado de santidade. Não foi o que aconteceu, nós sabemos bem a história. Ele pecou, quebrou o pacto de obras, então ele caiu nesse estado aí de ter a sua vontade manchada. Então vamos lá, bem com calma, bem devagar, né? A capacidade original. Deus fez o homem reto, como está lá em Eclesiastes capítulo 7. Adão e Eva não apenas tinham a liberdade, mas a habilidade de escolher o bem e exercer domínio sobre a criação. Deus criou eles assim. Antes do pecado, as pessoas não só tinham a liberdade de escolher o bem, mas também eram capazes de escolher o bem. Antes da queda, nós não só éramos livres, mas eu tinha capacidade de fazer só o bem. Se Adão e Eva não pecassem, eles continuariam capazes eternamente de fazer o bem, somente o bem. Mas o pecado entrou no mundo, né? Então, ó, eles eram perfeitos, mas não imutáveis, tá? Para ficar bastante claro, para você não achar que Adão já veio ao mundo com a salvação garantida. Não. Ele passaria por uma prova. E ele foi reprovado nessa prova, né? Então, eles eram perfeitos, com a vontade perfeita, mas não imutável. Eles foram advertidos por Deus, que eu já falei, olha, se você pecar, você vai morrer. Se você morrer, a sua vontade, a sua capacidade, o seu agir não vai ser agora livre e capaz somente para o bem. O seu agir agora vai ser para o mal. Então, eles receberam a liberdade para agradar a Deus, mas escolheram desejar o que nunca deveriam ter cogitado. Gênesis capítulo 3, versículo 6, que narra a queda no capítulo 3. Eles escolheram aquilo que eles nunca deveriam ter escolhido, né? Eles foram advertidos por Deus, mas escolheram pecar. Então, vamos ver aqui mais sobre isso, tá? Todos os parágrafos estão bastante conectados. Então, o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, preste atenção, agora ele é incapaz de, pelo próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Ele está falando de uma liberdade muito específica, a liberdade do homem de se converter ou de prover qualquer condição para que Deus pudesse chegar até ele, tá? Quando Adão e Eva pecam, eles não tomam nenhuma iniciativa em direção a Deus. Eles não podem se salvar, eles nem mesmo fazem alguma coisa que possa dar indício de que eles queriam isso. Eles não pedem perdão, eles não se humilham, eles não reconhecem, eles fazem o quê? Eles fogem, né? Porque é isso que eles têm medo, se escondem, eles pegam folha de figueira para tentar se esconder, para tentar tampar a sua vergonha. Porque o homem, depois da queda, é incapaz de converter-se e de preparar meios, de fazer qualquer coisa em direção a Deus. Qualquer atitude boa em direção à salvação, essa liberdade que ele tinha plenamente, o poder e a capacidade de fazer o bem, agora ele não tem mais, tá? Então,
Essa vontade ele não tem mais, mas há uma vontade que permaneceu ativa, que é a vontade que eu falei lá no começo da introdução, que é a nossa vontade de fazer escolhas diárias, cotidianas. Tanto é que Adão e Eva fizeram escolhas. Eles decidiram se esconder, culpar ao outro, se cobrir. Eles fizeram várias atitudes que têm a ver com a liberdade natural dele. As coisas comuns eles continuaram a fazer, tá? Então, a liberdade natural continuou, mas a liberdade para ir em direção a Deus, essa liberdade foi perdida, tá? Então, pense na capacidade do homem, nesse que é o que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Essa liberdade que ele tinha de ir em direção a Deus, de fazer o bem, ele perde agora depois da queda. A única liberdade que continua ativa é a liberdade dos dias comuns. Por isso que às vezes você conversa com algum irmão que não é crente, você fala sobre livre-arbítrio para ele, ou que é de uma outra igreja, você precisa entender qual é a concepção que ele tem de livre-arbítrio. Às vezes você está conversando com ele e ele entende uma outra coisa totalmente diferente. Aí você precisa esclarecer, olha, livre-arbítrio é a capacidade do homem de fazer escolhas, somente fazer escolhas, de fazer escolhas que o homem perdeu lá no Éden, de ir em direção a Deus, de fazer coisas boas. Agora o homem, ele tem essa liberdade manchada. Agora ele só tem uma liberdade natural, uma liberdade para agir nas coisas cotidianas do dia a dia. Então, o que foi perdido lá no Éden foi a habilidade espiritual. O homem natural, ele passou a ser avesso à prática do bem. Ele não somente não quer fazer o bem, né? Ele não somente, deixa eu corrigir, ele não somente não faz o bem, como ele não quer fazer o bem. Não quer. Já viu uma criança rebelde, irritada, com birra? Ela não quer, ela não está nem um pouco interessada em fazer o bem. Ela quer intencionalmente fazer o mal, desobedecer, brigar. É isso que nós somos, tá? Depois da queda. Nós não queremos, somos avessos da prática do bem. A mente pecaminosa, ela tornou-se hostil ao Criador. O ímpio, como está lá em Romanos 8:7, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nós lemos aqui, o homem não pode fazer nada para se salvar, nem prover meios para a salvação. Ele não pode fazer isso. Sem Deus, o homem está totalmente desamparado. Tem alguns textos aí. Sem Deus, nós estamos perdidos, completamente largados à própria sorte, né? Então, veja alguns textos aqui comigo. Ó. Romanos 3:10 a 12. O texto é longo, mas diz lá: não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há, todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, né? Ninguém quer chegar diante de Deus. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí é Jesus falando, ó, ninguém pode chegar ao Pai, né, se chegar a Cristo se o Pai não levar até ele, né? Efésios 2 diz que toda a humanidade está morta nos delitos e pecados. 1 Coríntios 2:14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, nem pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural não consegue entender as coisas espirituais se Deus não se revelar por meio da palavra, não converter esse pecador, ele nunca vai entender as coisas de Deus. As coisas espirituais não são coisas místicas, misteriosas, ocultas, só para uma parcela. Não. As coisas espirituais são as coisas de Deus. Quem pode entender as coisas de Deus são aqueles a quem Deus quiser revelar essas coisas. Bastante sim, tá? Você por si só não pode entender as coisas de Deus. Então, a humanidade, e isso é bastante triste. E essa liberdade que nós temos, nós usamos essa liberdade para o mal. A humanidade usa a sua liberdade para fazer o mal, sendo incapaz de se converter ou preparar-se para receber a graça regeneradora. Essa frase que resume aquilo que nós vemos aqui atrás, ó. O homem incapaz do seu próprio poder de converter a si mesmo e preparar-se para isso, tá? Ele não pode se salvar, nem fazer nada em direção à salvação, tá? Tem alguns textos aí. Então, se antes, para Adão e Eva, agradar a Deus era algo natural,
Agora, o natural, voltando aqui, é que nós não queiramos agradar a Deus. Adão e Eva foram criados para agradar a Deus. Vou usar as palavras sem fazer nenhum esforço, né? Era natural que eles agradassem a Deus. Foram criados para isso. Mas agora a nossa natureza está inclinada para o mal e a nossa tendência, na verdade, é não querer agradar a Deus. E quão triste e quão horrível é que nós, como eu disse, usemos a nossa liberdade não para o bem, mas para fazer aquilo que não agrada a Deus, tá? Então, se a nossa situação é essa, não querer agradar a Deus. Então, ser inclinado para o mal, nós precisávamos de alguém que fizesse alguma coisa. E como diz lá em Efésios 2, que está bem aqui embaixo do slide, né? Efésios 2, 2 ao 5, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estávamos perdidos, avessos, sem nenhum interesse em buscar Deus, como Adão lá no Éden, querendo se esconder e fugir de Deus. Mas pela graça, Deus nos deu vida. Ele nos levou a ter interesse em fazer algo bom. Se você faz algo bom hoje que agrada a Deus, é porque Cristo te salvou. Porque Cristo morreu por você lá na cruz do Calvário. Então, olha que interessante esse parágrafo aqui, 4. Quarto. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão do pecado. E somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Deixa eu continuar aqui que não ficou inteiro, né? Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção, ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, Deus nos tira do império das trevas, nos leva para o seu reino de amor. Ele agora nos habilita a fazer coisas boas, mas nós não conseguimos fazer plenamente aquilo que é bom, porque ainda existe a corrupção do pecado em nós. Só quando Cristo voltar, quando Cristo vier pela segunda vez, nós então poderemos fazer o bem plenamente, assim como Adão e Eva faziam antes da queda, tá? Vai ser regenerado. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Nossa vontade, então, que estava, vamos voltar, completamente capaz de fazer o bem. Vem a queda, nossa vontade ela é escravizada, completamente presos ao pecado. Não tem para onde fugir. Mas Deus vem e nos salva, e nos liberta desse domínio das trevas. Ele agora te capacita a fazer o bem, a ir em direção a Deus. Não porque você quer, mas porque Ele te move, Ele muda o seu coração por meio de Cristo. Então, a conversão não é um ato de coerção, mas de libertação irresistível. Deus te chama, te convence do pecado, da justiça, do juízo, e agora você é levado em direção a Ele. Deus nos liberta da escravidão natural do pecado e nos transfere para o reino do seu Filho, Colossenses 1,13. E aí, quando o Filho nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Nós temos verdadeiramente de volta um pouco da liberdade que perdemos lá no Éden, tá? Então, a graça soberana, ela altera o nosso caráter, altera o nosso ser como um todo. Se você estava preso ao pecado, sem nenhuma capacidade de fazer nada bom, agora Deus te capacita para isso. Você é transformado em servo de Deus, em servo de justiça, que faz coisas justas, e agora, como nova criatura, suas inclinações são de pessoas que querem fazer algo que é bom, espiritualmente bom. Se há algo bom em nós, é porque Cristo habita em nós, né? Porque o Espírito de Deus está em nós e porque Ele promove isso em nós. Não sei se eu comentei, mas a frase que eu já ouvi sobre essa relação, né? Tudo que tem
de ruim em mim sou eu mesmo, né? E tudo que tem de bom em mim é Cristo, né? Que transforma a minha vida. Precisa até pesquisar de quem é essa frase. Se alguém souber, coloca aí no comentário, né? De algum pastor ou teólogo. Mas é isso. Tudo que temos de mal somos nós mesmos. Aquilo que temos de bom é porque Deus que trabalha em nós nesse sentido, tá? Então, nós então somos habilitados a fazer coisas boas, mas não plenamente. Existe uma batalha ainda. Estão falando aqui que é o João Calvino, a Tainara falou, né? Que é aquela frase. Mas, enfim, somos habilitados para ir em direção ao bem, para ter uma liberdade que agrade a Deus. Mas ainda existe uma guerra entre a carne e o espírito, entre as minhas vontades pecaminosas e a vontade de Deus, que é a nova natureza, que é o Espírito de Deus em mim. Eles ficam sempre em embate. A sua vontade, o diabo, as tentações, os tropeços ali te cercam, mas Deus, por outro lado, por seu Espírito, ele também te incomoda a viver de modo agradável, tá? Essa tensão das vontades. Você tem uma vontade que às vezes está mais para cá, mais para lá, né? Quando às vezes você está indo para um caminho assim que a vontade pecaminosa tem prevalecido, mas o Espírito te chama novamente ao arrependimento e você volta de novo para os caminhos do Senhor. Então, Gálatas 5:17, Romanos 7, ele dispõe essa realidade franca do cristão. A corrupção permanece. Cristo te salvou, a sua liberdade, podemos falar assim, que a sua liberdade ela é redimida, né? Pela graça de Deus, você tem agora a liberdade de fazer o que é bom. Glorifique a Deus, que agrade a Deus, mas a corrupção do pecado ainda está lá, ainda tem as manchas do pecado em você. Você é um pecador que foi salvo, mas ainda trava guerras espirituais intensas. Você ainda deseja aquilo que é ruim também. Você tem vontade, sim, pela graça de Deus, de ler a Bíblia, de orar, pela graça de Deus, de estar em comunhão, de aprender sobre a confissão de fé. Isso com certeza é a graça de Deus que te habilita, porque por nós estaríamos agora vendo um filme na Netflix, né? Fazendo uma outra coisa, descansando, dormindo, não sei. Mas então somos levados a querer agradar a Deus. Mas tem dias que nós não queremos saber de nada disso, né? Tem dias que nós estamos animados, cansados, não queremos nem ler a Bíblia. Por quê? Porque há essa guerra que é travada interiormente em nós, né? Temos que ter consciência disso, para que nós possamos, então, alimentar o nosso espírito, buscar a misericórdia do Senhor, buscar se fortalecer em Deus. Então, antes da queda, a nossa vontade era perfeita para ir em direção a Deus, para fazer o que é bom, para buscar a salvação, porque é isso, Adão, voltando, ele tinha essa capacidade. Ia passar pelo teste. Obedece e vive eternamente. Desobedece, morre. Ele desobedeceu. Então a queda veio e a nossa vontade de ir em direção a Deus ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais ninguém pôde salvar-se por si mesmo. Por isso que o pacto de obras não vale mais. Porque precisamos do pacto da graça, de Cristo que nos salva, porque a nossa liberdade foi corrompida. Depois que nós somos salvos por Cristo, nós o recebemos como Senhor e Salvador, essa liberdade ela é redimida, nós somos transformados por Deus, mas ainda aguarda uma consumação. Nós já somos livres em Deus, mas ainda não. Essa tensão entre o já e ainda não. Nós já temos a liberdade plena em Cristo, mas ainda não, porque ainda há as manchas do pecado em nós. Então, o parágrafo 5 diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita, imutavelmente livre para o bem. No estado de glória, ou seja, na glorificação, quando Cristo vier pela segunda vez, nos encontrarmos com Ele, então nós teremos nossa vontade perfeita e imutavelmente. Olha que interessante, nós vimos que a vontade de Adão e Eva eram mutáveis, né? Poderiam mudar, mas a nossa, ela vai ser imutável. Você não vai ter que passar por um teste para ver se você vai conseguir a salvação ou não.
Não vai ter uma segunda etapa do Jardim do Éden para quem foi salvo aqui na Terra. Não, não. Por quê? O sacrifício de Cristo é suficiente para te salvar. Então, uma vez que você está em Cristo, na glorificação, a sua vontade vai ser perfeita e imutável. Nunca mais você vai tender para o mal. Nunca mais. Você já pensou nisso? Hoje parece meio difícil pensar, né? Que você nunca mais vai pecar. Você nunca mais vai ter sentimento ruim, aquela apatia espiritual. Mas um dia, essa sua vontade para o mal nunca mais vai existir. Porque Cristo já passou pelo teste. Por causa do pacto da graça, você faz parte da família de Deus, tá? Então, isso é a diferença entre nós e Adão, né? A sua vontade vai ser melhor do que a vontade de Adão, porque ele poderia cair desse estado de perfeição da vontade. Você não vai cair, porque Adão se baseava na própria obra, certo? Pacto das obras. Se você está com dúvida sobre isso, volta naquela aula lá sobre o pacto das obras para você lembrar. Então, é pacto das obras. Adão dependia dele e ele, por si só, não conseguiu. Agora nós, por causa de Cristo, nós nunca mais vamos mudar. Nós nunca mais vamos ter a nossa vontade. Quando Cristo voltar, ela sempre vai ser perfeita. Você não vai ter que se preocupar em não pecar. Alguém mandou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. A Santinha disse, né? Isso mesmo, irmão. Adão reduziu a nossa, ele fez com que a nossa vontade, eu estou usando essa palavra vontade porque é a palavra que a confissão de fé usa, né? Com que a nossa vontade fosse manchada. Ninguém pode mais ir em direção a Deus, salvar-se a Deus. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nenhum morto pode querer fazer algo, né? Quem está morto não tem nenhuma atitude. É o que a Bíblia usa para ser a nós sem Cristo. Estamos mortos. Quando Cristo vem e nos salva, nós temos vida novamente. Mas nós temos vida plenamente, mas nós temos que lutar com as lutas, com o pecado. Essa guerra espiritual. Mas um dia não vamos ter que lidar mais com nada disso. Nossa vontade vai ser perfeita e completamente, nunca mais vai mudar. Isso é maravilhoso. Nunca mais ela vai ser alterada. Nunca mais você vai ter que lidar com o pecado, porque isso não vai ser mais uma realidade, né? Cristo já vai ter te tornado santo de maneira perfeita, você vai se parecer completamente com ele, tá? Então, quando a nossa vontade for perfeita e imutável, nós faremos somente o que é bom. Somente. Hoje, salvos por Cristo, você faz o que é bom e faz o que é mal, às vezes. Mas naquele dia, faremos somente o que é bom. Nós vamos atingir uma maturidade espiritual. Nós atingiremos o padrão de Cristo. Nós seremos perfeitamente santos. Chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como está lá em Efésios, chegaremos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós seremos plenamente como nós deveríamos ser antes da queda. Mas agora sem a possibilidade de cair desse estado de santidade, de perfeição. Como diz Hebreus, nós seremos justos aperfeiçoados. Isso é maravilhoso, né? Você já é justo por causa de Deus. Hebreus 12, 23. Por causa de Cristo, melhor dizendo. Mas você vai ser um justo plenamente. Uma vontade, uma volição, uma capacidade de fazer somente o que é perfeito. Isso nunca vai mudar. Então, parte dessa perfeição que que nos espera é a perfeição da nossa vontade. Como diz 1 João 3:2, sabemos que quando ele se manifestar, que é Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quando Cristo voltar, quando vier pela segunda vez, seremos semelhantes a ele, seremos santos, perfeitos. Semelhantes em relação à natureza humana, né? Porque nós, em essência, nunca seremos como Deus, porque Deus em essência, é Deus. Nós, em essência, somos criaturas. Para sempre seremos criaturas, né? Mas seremos criaturas santas, perfeitas, redimidas, né? Então,
Ver a Jesus é uma parte daquela mudança final que nos espera. Você vai, você aguarda Jesus. Eu até nem passei aqui, deixa eu passar. Você aguarda Jesus porque você sabe que você só tem esperança nele. A única forma de você mudar esse seu estado pecaminoso e as suas vontades de fazer o mal é por meio da volta de Cristo. Somente por meio de Cristo você vai atingir a maturidade plena. Ele é a única solução para acabar com esse conflito, com essa guerra entre o espírito e a carne, para lidar com essa guerra de vontade de fazer o que é bom, vontade de fazer o que é mal. Somente Cristo é capaz de acabar com essa tensão que vivemos aqui na Terra. Então, a alteração graciosa do caráter é finalizada em Cristo. O seu caráter vai ser plenamente moldado. Cristo ele vai completar a boa obra que ele já começou na sua vida. Ele já começou a mudar a sua vontade. Os intentos do seu coração já começaram a ser mudados, a ser melhorados, a ser santificados. Mas quando ele vier, ele vai finalizar essa obra. Finalmente a vontade vai ser perfeita e imutável somente para o bem. E saber disso transforma a nossa visão, né? Seremos semelhantes a ele, como eu já li o texto de João. Somente ele é poderoso para nos apresentar imaculados diante de sua glória. Judas diz que Deus é capaz de nos manter perseverantes, nos dar de tropeços, nos manter santos, ainda que as vontades pecaminosas nos, nos tentem, cheguem até nós, Cristo é capaz de nos manter perseverantes. E quando o Cristo voltar, nós então teremos essa vontade perfeita e imutável. Então, olha que interessante esse quadrinho aqui. Talvez ajude um pouco, né? Eu vou até fazer um comentário sobre o quadrinho da graça aqui, tá? Para ficar qual que é a explicação dessa frase. Mas vamos lá, então. Lá no estágio de inocência, antes da queda, qual que era a condição do homem? Era mutável. Ele era capaz de escolher entre o bem e o mal. Ele era capaz de decidir: obedeço e sou salvo, vivo eternamente, ou desobedeço e morro. Ou seja, sofro as consequências do pecado. E ele escolheu o mal. Ele podia pecar. Ele tinha essa capacidade de ir contra a natureza dele, que era santa. Eclesiastes, como eu comentei, diz: ó, o homem foi criado reto, santo, justo. Depois do pecado, a vontade do homem tem a sua condição escravizada. Ele é incapaz de escolher o bem espiritual. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode ir em direção a Deus e nem providenciar nenhum meio para que ele pudesse chegar diante de Deus. Ele não pode fazer nada. Ele não tem participação nenhuma no processo de salvação. É Deus que vem até ele e transforma a sua vida. E ele não pode não pecar. Sua vida está inundada no pecado. Só que depois que Cristo nos salva, que ele nos dá sua graça por meio da obra de Cristo, nós agora somos libertados dessa escravidão do pecado, mas continuamos lutando com isso dia após dia. Nós temos a liberdade agora de fazer algo que agrada a Deus, como já dei alguns exemplos anteriormente, mas ainda temos essa vontade de fazer aquilo que é mal, né? E talvez você até melhor colocar aqui, ó, não posso não pecar também, tá? Mas por que tá pode não pecar? É porque você ainda pode fazer algo que é bom, tá? Mas se você quiser anotar aí, não posso não pecar, também tá certo, tá? Você ainda continua pecador, você não pode ficar a sua vida sem pecar. Mas a ideia de que você pode não pecar é que você pode, pela graça de Deus, tomar uma atitude e ir contra essa inclinação em fazer algo que é bom. Você pode, diante do pecado, rejeitá-lo pela graça de Deus. Tá? Essa é a ideia. Sem Cristo, você não vai estar nem um pouco interessado em rejeitar o pecado, em evitar o pecado, em buscar a santificação. Mas com Cristo, agora você pode ir em direção à santificação. Você pode ter uma vida que agrada a Deus, tá? Então, e essa vontade agora, ela vai ser imutável lá na glória. Quando Cristo voltar, você vai ser incapaz de escolher o mal.
Adão e Eva, eles eram capazes de escolher entre o bem e o mal. Quando Cristo voltar, você vai ser incapaz. Não vai ter essa opção. Olha, né? Você vive 100 anos com Cristo e de repente você cai e você vai para o inferno. Não, tá? Quem tiver com Cristo, pela obra de Cristo, vai ser incapaz de escolher o mal novamente. Não vai ter uma segunda queda, tá? Então você nunca mais vai poder pecar. Nunca mais. Aí tem o texto base aí, tá? Então, deixa eu passar mais um aqui. A graça, então, ela não destrói nossa vontade, ela ressuscita, liberta e aperfeiçoa essa vontade. A graça de Deus que nos faz buscar algo bom novamente. Quando Deus regenera o nosso coração, que veremos a partir das próximas aulas, nós então temos a capacidade de crer nele. Porque eu só posso crer nele porque ele me regenerou meu coração. E eu só posso fazer coisas boas, ter virtudes, ter o fruto do Espírito, porque Deus já me deu essa fé. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, tá? Quais são esse processo da salvação, tá? Lá em 2 Pedro, no começo da, da carta, Pedro fala para as pessoas lá, para o público dele, crentes da asa menor, a terem uma atitude de esforço, a buscarem virtudes, o amor, a mansidão, o conhecimento, mas ele fala, olha, vocês só vão fazer isso porque você já tem a fé. Vocês só vão buscar coisas boas porque Cristo já salvou vocês. Porque vocês já são justos diante de Deus. Tá? Isso eu estou adiantando para as próximas aulas. Então, agora voltando aqui para o slide. A totalidade do pecado nos tirou a habilidade e o desejo pelo bem. O paradoxo é resolvido unicamente pela misericórdia de Cristo. Ou seja, essa tensão entre o bem e o mal, e para a vontade de agradar a Deus e a vontade de agradar a mim mesmo, né? Satisfazendo os desejos da minha carne, ela vai ser resolvida. Não vai ter mais esse problema, essa tensão. A salvação pela graça soberana não anula a nossa humanidade, mas a restaura aquilo que fomos criados para ser, livres para amar e glorificar a Deus para sempre. Ou seja, Deus te salvou para que você o glorifique, o ame, para que você tenha atitudes que agradem a Ele. Ele não te salvou para que você viva no pecado, continue uma vida de quem estava morto. Se você, antes da queda, estava aqui, ó, quer dizer, antes de Cristo chamar, você estava nessa coluninha aqui do meio. Você foi salvo, você não pode agir como alguém que está aqui, escravizado. Alguém que não está nem um pouco interessado em fazer o bem, em agradar a Deus. Agora, Cristo te capacita para que você haja como alguém que é livre dessas amarras do pecado. E que agora pode, pela misericórdia, pela graça, pelo poder de Deus, fazer o que é bom, né? Agradar a Deus, né? E qualquer sementinha de coisa boa que tem no nosso coração é porque Deus que colocou em nós esse desejo, né? Então, eu acho que alguém havia comentado mais alguma coisa aqui no chat, deixa eu... É que eu tenho que fechar para o slide, depois eu abro. Não entendi muito bem a frase do irmão Venâncio, se o irmão quiser comentar aí. Quando ele buscamos a verdade. O senhor gostaria de falar? Se quiser também, não tem problema. Não, quando buscamos a verdade, o que isso é? Alimentamos as nossas virtudes, né? E tornamos dignos, né? Porque quando buscamos a verdade, tornamos-se íntegro, alimentamos as nossas virtudes e tornamos dignos. Na verdade, irmão, se o senhor me permite, usando as palavras lá do apóstolo Pedro, como eu disse, seria, não sei se foi isso que o senhor quis dizer, né? Mas, na verdade, Deus nos faz dignos e por isso nós o buscamos, né? Nós somente buscamos as virtudes, buscamos agradá-lo, buscamos fazer o que é bom
porque ele nos torna dignos, porque ele nos salva. Então, uma vez que ele nos justifica, ou seja, ele fala, ó, irmão Venâncio, agora diante do tribunal de Deus é declarado justo. E agora Deus vai lá e capacita ele com o poder. Deus dá ao irmão Venâncio o conhecimento necessário, ele busca para buscar a ele, tá? Eu tô falando isso porque tá bem um texto que eu preguei esse fim de semana aqui na igreja, né? Que Pedro fala lá para os irmãos da igreja, olha, todos nós temos a mesma fé, que é a fé que nos foi dada por Deus. E agora vocês precisam buscar algumas virtudes. Então, acrescentem a fé que vocês têm, virtudes, conhecimento, domínio próprio, conhecimento, várias coisas. Mas ele fala, ó, acrescentem a fé. Pedro não fala para as pessoas buscarem a fé, porque a fé é dom de Deus. Ele fala, ó, partindo do pressuposto, partindo da base, da raiz, você já tem a fé, que é Deus que deu a vocês, agora vocês vão buscar fazer coisas boas. Deus já deu, o texto diz lá, Deus já deu todas as coisas que você precisa para viver piedosamente. Tudo que o irmão Fernando precisa para agradar a Deus, o Senhor já concedeu a ele. Todas as ferramentas, os meios de graça, tudo que ele precisa para viver em integridade, para buscar a verdade, né? Deus já capacitou. Então, Deus, ele provém todas as ferramentas. Olha, Deus decidiu eternamente te salvar, decidiu me salvar e ele providenciou todos os meios. Ele permitiu, ou ele decretou que eu tivesse acesso à Bíblia, que eu tivesse acesso a uma igreja saudável, ele permitiu que eu tivesse acesso aos meios de comunicação para que eu pudesse desenvolver a minha salvação, confirmar dia após dia que eu sou eleito por Deus, por meio dos frutos, né? Mas só para, talvez não foi isso mesmo que o senhor, nesse sentido que o senhor falou, né? Mas só para esclarecer para os irmãos, essa ideia de que Deus nos faz dignos. Sim, tá certo, nós somos dignos, mas nós somos dignos por causa da obra de Cristo, né? Isso é fato, nós somos dignos, Deus nos faz dignos por meio da obra de Cristo. Agora eu sou digno de ser aceito, né? Agora eu posso ser aceito por Ele, posso buscar viver de modo agradável. Bom, como eu disse lá no começo da aula, não é um assunto tão simples, né? Exige muita oração, fé e humildade, temor do Senhor, mas dentro daquilo que nós falamos aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa? Queria que eu voltasse algum slide que ficou meio rápido, ou só fazer algum comentário, fiquem à vontade.